Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e hoje falaremos sobre a anatomia topográfica externa dos incisivos laterais superiores permanentes. Esses dentes têm como funções cortar os alimentos, possibilitar a fala articulada, a manutenção dos lábios e também da boa aparência do indivíduo, e por fim, a guia incisal ou guia incisiva. Para o correto entendimento das informações aqui expostas, necessário se faz que você coloque o dente diante de si na posição em que está referida. Por exemplo, neste caso, estamos falando sobre os incisivos laterais permanentes, superiores, aspecto vestibular da coroa. A coroa desses dentes é mais estreita e longa do que a do incisivo central. Então vejam, ela é mais estreita de mesial para distal e mais longa de cervical para incisal. O resultado dessas características reside no fato de que a coroa do incisivo lateral não é tão simétrica, ou seja, a sua metade mesial não é tão parecida com a metade distal como no incisivo central. Na visão vestibular da coroa, aqui temos o ângulo mésio-incisal e o ângulo disto-incisal. O ângulo disto-incisal é mais arredondado do que o ângulo mésio-incisal. Então vejam, aqui temos o ângulo mésio-incisal arredondado e o ângulo disto-incisal, ele é bem mais arredondado do que o mésio-incisal. Isso significa dizer que o ângulo mésio-incisal, que é este aqui, ele é um pouco mais agudo do que o disto-incisal. O disto-incisal é mais obtuso, mais aberto. O ponto de contato na face mesial fica no terço incisal, ou seja, é o local onde a mesial, a face mesial do incisivo lateral, se encosta, mantém contato com a face distal do incisivo central. O ponto de contato na face distal aqui, ele fica mais para a cervical, ele fica na junção dos terços incisal e médio. É exatamente nesta posição em que a face distal deste incisivo lateral se encontra com a face mesial do canino. Vemos aqui, pois, a demonstração de que o ponto de contato na mesial ele é mais para incisal do que o ponto de contato na distal, que é mais deslocado para a região cervical. A face vestibular da coroa do incisivo lateral ela é mais convexa e menos achatada de mesial para distal do que a face vestibular do incisivo central. Ainda na visão vestibular, a coroa do incisivo lateral ela é mais alongada de cervical para incisal do que a coroa do incisivo central. Ela é mais alongada de cervical para incisal e mais estreita de mesial para distal. Os dentículos, que são pequenos lobos aqui existentes na borda incisal dos incisivos, são menos marcantes no incisivo lateral do que no incisivo central. Essas estruturas, popularmente conhecidas como serrinhas das extremidades dos dentes, elas acabam desaparecendo quando estão presentes no dente erupcionado, elas desaparecem tardiamente devido ao desgaste pelo uso aqui da borda incisal. As depressões de desenvolvimento são duas depressões existentes nas junções do terço mesial e o terço médio, e entre o terço médio e o terço distal da coroa. Se nós dividirmos a coroa verticalmente em 3 terços, terço mesial, terço mediano ou central e terço distal, na junção desses terços, aqui na extremidade da borda incisal, na face vestibular, nós teremos as chamadas depressão de desenvolvimento. E no caso, no incisivo lateral, elas são menos evidentes do que aquelas do incisivo central. A raiz do incisivo lateral, no seu aspecto vestibular, a gente percebe que ela se afunila na direção apical e que a extremidade apical tem uma característica bastante comum aos incisivos laterais, que é a inclinação acentuada da extremidade apical na direção distal. A superfície radicular ela é convexa,
bastante convexa aqui, ó, na face vestibular da raiz, tem essa convexidade acentuada, e comparada com a coroa, ela é mais longa do que a do incisivo central, o que significa dizer que a proporção entre a coroa e a raiz ela é menor no incisivo lateral do que no incisivo central. Isso significa dizer que esse dente é possuidor de uma raiz mais longa em relação à coroa. A borda incisal do incisivo lateral, na visão vestibular, ela pode se apresentar em dois planos. Quando isso acontecer, a divisão desses planos aqui exatamente no ângulo seria a localização de uma cúspide atrofiada, uma cúspide chamada vestigial. Então nós temos aqui um plano menor, como se fosse a aresta mesial dessa cúspide atrofiada, dessa cúspide vestigial, e nós teríamos uma parte mais longa e mais inclinada para a cervical, que seria a aresta distal dessa cúspide vestigial. Lingual de coroa e de raiz são mais estreitas do que a face vestibular. Então nós temos aqui que há convergência de vestibular para lingual, tanto em nível de coroa quanto em nível de raiz, quando analisamos o aspecto lingual dos incisivos laterais superiores permanentes. Diferentemente do que acontece no incisivo central, em que o cíngulo é distalizado, aqui no incisivo lateral o cíngulo é centralizado. Nós temos também a crista marginal mesial, que é mais longa e reta, embora ela tenha ligeira curvatura, acompanhando a curvatura da face mesial dos dentes. E nós temos a crista marginal distal, que é mais curta e curva. Vejamos então, recapitulando, o cíngulo ele é centralizado, temos uma crista marginal mesial mais longa e reta, acompanhando a face mesial, o contorno da face mesial da coroa. Temos a crista marginal distal, mais curta e curva, acompanhando o contorno da face distal, aqui vista pela visão lingual. Lembrando que cíngulo, crista marginal distal e crista marginal mesial delimitam a chamada fossa lingual, que é menor e um pouco mais profunda do que a fossa lingual do incisivo central. Cristas linguais acessórias podem ocorrer da mesma maneira como no incisivo central. Podemos ter aqui o forame cego, que seria aquela pequena invaginação do esmalte, que pode ser muito acentuada, atingindo toda a coroa, bastante acentuada, atingindo terço cervical, médio ou apical da raiz. Quando essa invaginação é muito acentuada, o operador, ao observar a imagem radiográfica deste dente, ele tem a sensação de que está diante de um dente dentro de outro dente. Daí a denominação, nesses casos, de dens in dente, ou dens invaginatus. O incisivo lateral é um dente com grande incidência de dens in dente. A raiz, da mesma forma que a coroa, é mais estreita na face lingual do que na vestibular, e se pode observar ligeira convergência de vestibular para lingual. Ainda mais, a extremidade apical da raiz inclina-se acentuadamente para a distal. Ao observar os incisivos laterais pela visão mesial, veremos que a coroa tem a forma de cunha, pelo mesmo motivo que acontece nos incisivos centrais, ou seja, esses dentes, os incisivos laterais, eles têm a mesma função dos incisivos centrais, qual seja, de cortar os alimentos. Então, esse formato de coroa em forma de cunha favorece o corte dos alimentos. Temos a linha cervical, também chamada de linha amelo-sementária, porque divide o esmalte da coroa e o cemento da raiz. Essa linha apresenta uma curvatura, invadindo a coroa na direção aqui incisal, e é mais acentuada. Essa curvatura invade mais a coroa na face mesial do que na distal.
essa característica de invadir a coroa mais na face mesial do que na distal é comum à linha cervical em todos os dentes da boca, porém ela é mais visível nos dentes anteriores. Como em todos os dentes anteriores superiores, se nós traçarmos imaginariamente o longo eixo do dente, teremos que a borda incisal fica ligeiramente pravestibular em relação a esse longo eixo imaginário. Isso acontece para que os dentes superiores se sobreponham aos inferiores quando o indivíduo oclui todos os dentes. O contorno da face vestibular é bastante convexo e nós temos que o equador, a parte mais proeminente dessa curvatura, dessa convexidade, está próxima aqui da linha cervical. O contorno da face lingual é sigmoide, ou seja, em forma da letra S. Esse é um contorno também chamado de sinuoso. E o equador dessa curva aqui, ó, na lingual ou palatina, é exatamente próximo do cíngulo, ou seja, é a parte mais proeminente, mais externa da curvatura na face lingual, quando observamos o dente na visão mesial. Ainda na mesial, temos também a visão de que a coroa é mais longa de cervical para apical do que a coroa do incisivo central. A depressão longitudinal aqui, existe um pequeno achatamento com depressão longitudinal rasa e não tão acentuada como no incisivo central. O ápice, que seria a extremidade aqui da raiz, o ápice é arredondado. Então nós temos aqui depressão longitudinal e ápice arredondado. E a superfície mesial, ela é menos convexa do que as outras superfícies radiculares. Ela é uma superfície menos convexa, ao contrário, até mesmo um pouco achatada do que as demais superfícies da raiz. O aspecto distal da coroa dos incisivos laterais superiores permanentes, ele é em forma de cunha ou em forma da letra V, ou também em forma de bisel, e isso se deve àquela função típica dos dentes anteriores, que é a de cortar os alimentos. A curvatura da linha cervical, ela é menos acentuada na distal do que na mesial, ou seja, a linha cervical invade menos a coroa aqui na face distal do que na face mesial. Ao analisarmos a raiz, temos que o aspecto é semelhante ao da face mesial, sem depressão longitudinal. Aqui a raiz não tem aquela depressão longitudinal e ela tem convexidade mais acentuada do que a face mesial. Quando analisamos a coroa dos incisivos laterais pela visão incisal, nós temos que a coroa aqui, ó, no contorno vestibular, ele é mais arredondado ou oval do que no incisivo central. Porém, esse contorno ele é mais estreito de mesial para distal. Então, a dimensão mesiodistal da coroa é menor do que aquela do incisivo central. O cíngulo, quando aparece, e aqui ele não está evidente por questões de fotografia, o cíngulo ele é centralizado, diferentemente do incisivo central. O contorno da face vestibular ele é bem mais convexo do que no incisivo central, lembrando que no incisivo central nós tínhamos aqui um achatamento principalmente no terço incisal da face vestibular. Diferentemente do que acontece nos incisivos centrais, aqui nos incisivos laterais, a borda incisal é reta de mesial para distal. Aqui temos o ângulo mais arredondado disto incisal, o ângulo menos arredondado ou mais agudo mesio-incisal, e eles estão alinhados de mesial para distal, diferentemente do que acontecia no incisivo central, em que o ângulo disto incisal ele é mais espesso e deslocado para lingual. No incisivo lateral, isso não existe, a borda incisal é reta de mesial para distal. Aqui encerramos esse nosso encontro. Até uma próxima oportunidade.